Olá, boa noite. Vamos começar daqui a pouquinho o nosso culto ao Senhor nessa noite, uma noite, primeira noite do inverno aí, né? Começando, ainda não sentimos tanto. Hoje na cidade teve uma queimada aí em algum lugar, o cheiro, né? A fumaça, tudo isso atrapalha um pouco, mas tudo bem. Vamos lá, vamos cultuar a Deus, vamos adorar o Senhor. Nós vamos aguardar uns minutinhos para juntos exaltarmos o nome do Senhor. Já vou colocar aqui o link lá no grupo no WhatsApp, vou compartilhar na minha página pessoal. Eu espero que você faça o mesmo, para que juntos possamos adorar o Senhor. Seja muito bem-vindo, você que já está aqui conosco, apóstolos, que Deus ilumine a nossa vida, que o Senhor fale conosco. A Nicinha já está aqui pontualmente. Nicinha, seja muito bem-vinda, que Deus abençoe sua vida e os demais irmãos que aqui estão conosco, que o Senhor os abençoe. Eu já estou aqui compartilhando apóstolos aqui para juntos cultuarmos o Senhor, para juntos exaltarmos o nome do Senhor. Só vou compartilhar. Enquanto isso, vamos ouvir uma canção, enquanto nós esperamos nossos irmãos aqui entrarem para a nossa transmissão. Vou colocar um hino para prepararmos, né? Preciosas são as horas na presença de Jesus. Preciosas são as horas na presença de Jesus, comunhão deliciosa de minha alma com a luz. Os cuidados deste mundo não me podem envolver, pois é Ele meu abrigo quando o tentador vier, quando o tentador vier. Se confesso meus temores, toda minha imperfeição, Ele escuta com paciência essa triste confissão e dá forças para que eu vença o pecado e todo o mal. Ele é sempre meu amigo, o melhor e mais leal, o melhor e mais leal. Saber quão doce é com Deus ter comunhão, podereis então prová-lo e tereis compensação. Procurai estar sozinhos em conversa com Jesus e tereis na vossa vida paz perfeita, graça e luz, paz perfeita, graça e luz. Preciosas são as horas na presença de Jesus,
comunhão deliciosa da minha alma com a luz. Que possamos aproveitar este momento, apesar da distância, apesar do momento em que tudo tem que ser online, a distância aí uns dos outros, a presença do Senhor é real em nossas vidas. Preciosa são as horas na presença de Jesus. Vamos orar, dando início a esse culto ao Senhor. Nós recebemos também um pedido de oração aqui. O Leonardo Mendes pediu para que estivéssemos orando pela Thaís, a sua esposa, que hoje completa mais um ano de vida. E nós vamos orar por ela, sim, orar por nós, né? Para que o Senhor fale aos corações em dias em que não estamos tão alegres, em dias que estamos alegres, mas o Deus é o Deus presente que tem cuidado de nós. Vamos falar com o Pai. Senhor Deus, muito obrigado, Deus, pelo privilégio que temos de cultuar o Senhor, de exaltar o Teu nome, de saber, ó Pai, que a Tua presença é real em nossas vidas, em nossos lares. E suplicamos que o Senhor fale conosco nessa noite. Pai, recebe a adoração, recebe o culto que prestamos a Ti, que seja agradável, que seja suave diante de Ti, Senhor. Te agradeço pela vida do Leonardo, que está aqui conosco, pela sua esposa Thaís, que completa mais um ano de vida hoje. Que o Senhor abençoe sua família, revestindo de graça vinda do alto dos céus, revestindo com o poder que vem do Altíssimo Deus. Assim, ó Deus, nós oramos. Recebe o culto que prestamos a Ti. Oramos em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém, Deus. O presbítero Vigílio falou que a gente já pode começar, que ele acabou de chegar. Então, nós vamos começar o nosso culto nessa noite a Deus, exaltando o nome dEle. Se você chegou agora, eu quero lançar um desafio para você, né? Nós estamos aí no número mais ou menos de 15 pessoas aqui na nossa live. Se essas 15 pessoas, né, vamos tirar duas aí, que sou eu e minha esposa, 13 pessoas, mas arredondando a conta. Se cada um compartilhar essa live, nós vamos atingir mais 15 ou 20 ou 30. Então faça isso. Esse momento é o momento de levarmos a palavra de Deus. Nós temos às vezes uma habilidade, né, para falar dos problemas, das coisas ruins, mas não temos essa destreza para falar do Evangelho, da palavra. E olha, você pode fazer isso. Tem um botãozinho aí embaixo, aí, se você tiver no celular ou no computador, compartilhar. Aí é só compartilhar ou abrir uma sala de vídeo ou compartilhar na sua página pessoal do Facebook. Olha, eu acredito que vai alcançar muitas pessoas e eu tenho certeza, Deus quer falar com essas pessoas, porque Ele se revela e Ele quer falar com cada um de nós. Então fica meu desafio aí, hein? Vamos ver se a gente consegue atingir pessoas que nós nem imaginávamos ou imaginaríamos que poderiam estar aqui conosco, mas vão estar participando. Compartilha, replica aí esta live para que mais e mais pessoas possam ser alcançadas pela esta palavra tão poderosa que advém da palavra de Deus, né? É um deleite, é um bálsamo para as nossas vidas. Hoje eu compartilhei, né, no WhatsApp da igreja. Nós estamos aí há praticamente 3 meses fechados, de forma presencial, mas a palavra não deixou de ser pregada. A igreja física, a estrutura está fechada, mas a igreja do Senhor Jesus Cristo, aqui em Jaboticabal, espalhada por várias partes, em diversas igrejas, está de pé, porque o Senhor é que está sustentando esta igreja. E ela está adorando o Senhor, ela está exaltando o Senhor. E eu quero, queridos, nesta noite, que você adore o Senhor, que você exalte a Ele como Senhor da sua vida, Senhor das nossas vidas. Vamos abrir as nossas Bíblias lá no Salmo 95. Salmo de número 95. Abra sua Bíblia lá no Salmo de número 95. Salmo 95. Se você ainda não pegou sua Bíblia, pegue sua Bíblia, vamos juntos aí ouvir o que Deus tem para as nossas vidas. E se você ainda não compartilhou essa live, o que você está esperando? Vamos compartilhar aí para que outras pessoas sejam alcançadas pela palavra do Senhor. Vamos lá. Salmo 95 diz assim: Vinde, cantemos ao Senhor com júbilo, celebremos o rochedo da nossa salvação. Saiamos ao seu encontro com ações de graças, vitoriemo-lo com salmos, porque o Senhor é o Deus supremo e o grande rei acima de todos os deuses.
Nas suas mãos estão as profundezas da terra, e nas alturas dos montes lhe pertencem. Dele é o mar, pois ele o fez, obra das suas mãos os continentes. Vinde, adoremos e prostremos-nos, ajoelhemos diante do Senhor que nos criou. Ele é o nosso Deus, e nós, povo do seu pasto e ovelha de sua mão. Hoje, se ouvirdes a sua voz, não endureçais o coração, como em Meribá, como no dia de Massá, no deserto, quando vossos pais me tentaram, pondo-me à prova, não obstante terem visto as minhas obras. Durante 40 anos estive desgostado com esta geração e disse, é povo de coração transviado, não conhece os meus caminhos. Por isso jurei, na minha ira, não entrarão no meu descanso. Nós temos no Salmo 95 um convite à adoração. Nós temos neste salmo aqui, o salmista exorta o povo a louvar a Deus por sua grandeza, por sua providência, por seu cuidado. Um Deus presente, um Deus que está conosco o tempo todo, um Deus que nós devemos exaltar, mas ele adverte contra os pecados da geração do deserto. E não apenas um deserto físico, mas um deserto de alma, com um coração transviado, com um coração longe do Senhor. Queridos, nós devemos adorar o Senhor, porque Ele é Deus. Ele é digno de toda a honra, de todo louvor, de toda a adoração. Vamos orar neste momento, mais uma vez, exaltando o nome dEle, exaltando o Senhor. Oremos. Pai amado, Deus Todo-Poderoso, muito obrigado, Senhor, por esta noite, em que nos reunimos, ó Pai, em nossos lares para cultuar a Ti. Ah, Senhor, não tem nada melhor do que estar na Tua presença. Eu te louvo porque meus irmãos escolheram a boa parte, desligaram-se dos atrativos, se desligaram, ó Pai, de coisas que não edificam e agora buscam serem edificados no Senhor. Seja adorado através dos nossos lábios, Senhor. Seja adorado no nosso meio, pois só o Senhor é Deus, só o Senhor é digno de honra, é digno de glória, é digno de todo louvor. Pai amado, Deus bendito, queremos, ó Deus, te agradecer pelo teu doce cuidado nas nossas vidas. Queremos, ó Deus, te agradecer porque sendo um Deus grandioso, sustentador do universo, o Senhor também sustenta as nossas vidas e tem cuidado de nós. Seja adorado, Senhor, através dos nossos lábios. Oramos a Ti, no nome do Senhor Jesus Cristo. Amém, Deus. Meus amados, o Senhor, Ele deve ser adorado, Ele deve ser exaltado. O texto que nós lemos, ele diz, saiamos ao seu encontro com ações de graças, vitoriemos com salmos. Depois o verso 1 ele diz, o rochedo da nossa salvação. Ele nos trouxe salvação, Ele nos alcançou e nós devemos louvar a Ele. Nós vamos entoar um hino neste momento, o hino 110. Um dia Cristo achou-me, muito longe do meu lar, perdido já no mundo, sem mais poder voltar. E tomando-me em seus braços, Ele me trouxe. E agora, andando juntos, voltamos para o lar. Vamos louvar o Senhor com este hino, para ficar um pouquinho com mais saudade da Nicinha. Eu coloquei o hino aqui para que juntos cantemos ao Senhor. Achou-me muito longe do meu lar, perdido.
com Jesus. Passamos pelo vale, a fim de me provar, em meio a essas trevas, quem deve me mandar? Não há nenhum perigo, pois já está comigo o excelso companheiro, voltando para o lar. A presença de Jesus enche o coração de luz. Muito preciosa fica e também mais rica esta vida com Jesus. Entramos na atmosfera que envolve aquele lar, no qual meu Pai aguarda, e é onde vou morar. Não há outro mineiro, outro companheiro que mostre tanto zelo, voltando para o lar. A presença de Jesus enche o coração de luz. Muito preciosa fica e também mais rica essa vida com Jesus. Muito preciosa fica e também mais rica essa vida com Jesus. E ouvindo aqui o hino, cantando, é como se nós pudéssemos ouvir a Nicinha fazendo o contracanto nessa parte do hino, né? Que saudade, de fato, Nicinha, de fato, Dona Marilza, nós estamos com muita saudade. Mas se Deus quiser, em breve, nós vamos cantar com todo entusiasmo, com toda alegria, essa grande verdade, né? O Senhor nos alcançou, o Senhor nos deu salvação. Você crê nisso? Você crê que a salvação do Senhor chegou até você? Eu creio. E nós devemos celebrar tão grande salvação. E olha só, pensando nessa salvação do Senhor, eu quero te convidar a abrir sua Bíblia lá em Efésios, no capítulo 2. Efésios, carta do apóstolo Paulo aos Efésios, capítulo 2, um texto muito conhecido, do versículo 1 até o versículo 10. Efésios, capítulo 2, do versículo 1 até o versículo 10. Abra sua Bíblia lá, vamos ler. Efésios 2, do verso 1 ao verso 10. A palavra do Senhor nos diz assim: Ele vos deu vida, estando vós mortos nos vossos delitos e pecados, nos quais andastes outrora, segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe da potestade do ar, do espírito que agora atua nos filhos da desobediência, entre os quais também todos nós andamos outrora, segundo as inclinações da nossa carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos, e éramos, por natureza, filhos da ira, como também os demais. Mas Deus, sendo rico em misericórdia, por causa do grande amor com que nos amou, e estando nós mortos em nossos delitos, nos deu vida juntamente com Cristo, pela graça sois salvos, e juntamente com Ele nos ressuscitou e nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus, para mostrar nos séculos vindouros a suprema riqueza da sua graça em bondade para conosco em Cristo Jesus. Porque pela graça sois salvos mediante a fé, e isso não vem de vós, é dom de Deus, não de obras, para que ninguém se glorie, pois somos feitura dele, criados em Cristo Jesus, para boas obras, os quais Deus de antemão preparou para que andássemos nelas. Meus amados, esse texto ele fala de duas condições, o que éramos e o que somos. Do verso 1 ao verso 3, ele mostra para nós que a nossa condição era de mortos espirituais. E alguém que está morto espiritualmente, ou até fisicamente, não tem desejos, os seus desejos são desejos de morte. E ele por si só não tem como nem se arrepender dos seus pecados, a não ser que, e aí a partir do versículo 4, a outra realidade,
uma vez vivificados pelo Espírito Santo, tocados pelo Senhor, agora temos condições de lutar contra o pecado. E o Senhor nos deu essa nova vida. Mas ainda tendo tão grande salvação em nossas vidas, declarados justificados, declarados santos, lutamos contra o pecado em nosso viver. E por isso nós devemos orar, pedindo perdão para Deus. Nós devemos clamar que Ele nos ajude, para que a cada dia sejamos mais e mais parecidos com o seu Filho Jesus. Devemos clamar a Deus que nos ajude em nossa jornada a nos arrepender, a nos afastar do pecado. Vamos orar? Pai, Tu és o Deus perdoador, nos deu vida quando estávamos mortos em nossos delitos e pecados. Obrigado, Senhor, pelo Teu cuidado. Obrigado, Senhor, porque agora, vivificados no poder do Espírito Santo, temos força para lutar contra o pecado. E mesmo que venhamos a cair, a Tua graça nos levanta e nos sustenta. Obrigado, Senhor, porque Tu és o Deus que tem cuidado do Teu povo e tem guiado o Teu povo. É o Deus perdoador, é o Deus que conhece a nossa estrutura, é o Deus que sabe quem somos e o que temos passado. E assim, ó Deus, nós oramos o Teu perdão, clamamos pelo Teu perdão, mas clamamos também, Senhor, que nos ajude em nossas debilidades e fraquezas. Nos ajude, Senhor, a viver uma vida agradável a Ti, uma vida totalmente voltada para a honra e glória do Teu nome. Assim, ó Deus, nós oramos, no nome do Senhor Jesus Cristo. Amém, Deus. Meus amados, vamos cantar uma canção, e esta canção vem para confirmar essa nossa declaração que o Senhor nos vivificou, que o Senhor nos alcançou, que o Senhor nos deu do poder dele, que trouxe salvação, que trouxe vida para as nossas vidas. Nós devemos lembrar que o Senhor nos alcançou. Nós vamos cantar esta canção louvando a Deus, exaltando a Ele, aquele que mudou a minha vida. Jesus Cristo mudou meu viver. Vamos cantar? Jesus Cristo mudou meu viver. Jesus Cristo mudou meu viver. É a luz que ilumina meu ser. Sim, Jesus Cristo mudou meu viver. Diferente hoje é meu coração. Diferente hoje é meu coração. Cristo deu-me paz e perdão. Sim, diferente hoje é o meu coração. O amor só conheci em canções que falavam de ilusões, mas tudo agora é diferente. Cristo fala com a gente, pois Cristo deu-me seu amor. Jesus Cristo mudou meu viver. Jesus Cristo mudou meu viver. É a luz que ilumina meu ser. Sim, Jesus Cristo mudou. Jesus Cristo mudou meu viver. Jesus Cristo mudou meu viver. É a luz que ilumina meu ser. Sim, Jesus Cristo mudou. Sim, Jesus Cristo mudou. Sim, Jesus Cristo mudou meu viver.
Aleluia! Jesus mudou a nossa vida, Jesus transformou o nosso viver. Nós só temos motivos de gratidão a Ele, nós só temos motivos de exaltação, porque Jesus Cristo mudou o nosso viver, a graça nos alcançou, a graça transformou a nossa vida. Meus amados, para a nossa exposição bíblica nessa noite, nós temos estudado, nós temos falado dentro do Evangelho de João, demos uma estacionada aí, o capítulo 6 é um capítulo grande, né? E temos dividido ele aqui, e nós vamos hoje ver do verso 41 até o verso 51. Abra sua Bíblia, o Evangelho de João, no capítulo 6, verso 41 ao verso 51. Vamos ler esse texto? João, capítulo 6, o verso 41 a 51. Na nossa exposição, na edificação nessa noite, a palavra do Senhor nos diz assim: murmuravam, pois, dele os judeus, porque dissera: eu sou o pão que desceu do céu. E diziam: não é este Jesus, o filho de José? Acaso não lhe conhecemos o pai e a mãe? Como, pois, agora diz desci do céu? Respondeu-lhe Jesus: não murmureis entre vós. Ninguém pode vir ao Pai se o Pai que me enviou não o trouxer, e eu o ressuscitarei no último dia. Está escrito nos profetas, e serão todos ensinados por Deus. Portanto, todo aquele que da parte do Pai tem ouvido e aprendido, esse vem a mim. Não que alguém tenha visto o Pai, salvo aquele que vem de Deus, este o tem visto. Em verdade vos digo, quem crê em mim tem a vida eterna. Eu sou o pão da vida. Vossos pais comeram maná no deserto e morreram. Este é o pão que desce do céu, para que todo o que dele comer não pereça. Eu sou o pão vivo que desceu do céu. Se alguém dele comer, viverá eternamente. E o pão que eu darei pela vida do mundo é a minha carne. Vamos orar? Senhor nosso Deus, fala conosco na tua palavra, Senhor. Não queremos aqui como terra seca ficar, mas queremos, ó Pai, ao final dessa exposição, sermos tocados pelo Senhor e como um manancial, transbordar, atingir outras pessoas e abençoar outras vidas com o poder do Evangelho. Nós necessitamos, nós carecemos ouvir a tua voz. E assim, ó Deus, nós suplicamos e oramos no nome do Senhor Jesus Cristo. Amém, Deus. E antes de fazer a exposição do texto bíblico, vamos ouvir para as nossas crianças. Se você tiver com seu filho aí, puxa ele. Se não tiver, já chama ele lá, dá um grito para que ele venha. E a nossa irmã Fabiana vai contar um pouco dessa história para as nossas crianças, como nós temos feito. Vamos ouvir? Quando Jesus, em vários momentos, dizia a todos que ele era o Filho de Deus, aquele que veio do céu para salvar a todos, resgatar, muitos começavam a achar estranho. Eles não entendiam todas as suas palavras. Então, principalmente os judeus, aqueles a quem o Senhor havia alimentado, eles ficavam cochichando, ficavam murmurando. Você sabe o que é murmurar? Isso mesmo, falar baixinho, ficar cochichando, ficar resmungando, reclamando. Eles não acreditavam em Jesus e em suas palavras. Então, eles ficavam cochichando e murmurando, dizendo: mas este não é Jesus, o filho do carpinteiro José? Sim, e nós o conhecemos o seu pai e a sua mãe. Eles não vivem entre nós, nós os conhecemos. Como ele diz então, que ele desceu do céu?
eles viviam murmurando o tempo inteiro. Então Jesus lhes disse certa vez, porque Jesus conhecia muito bem tudo que ia no coração de cada um deles. É claro que ele conseguiria saber o que eles estavam murmurando. Então Jesus disse para eles: parem de murmurar. Ninguém pode vir a mim se o Pai que me enviou não me trouxer. Então Jesus acrescentou: eu sou o pão da vida, o pão do céu. Todo aquele que comer desse pão não morrerá, mas viverá eternamente, ou seja, para sempre. Olha que maravilha! Quem quer viver para sempre? Eu quero. E quem quer comer desse pão do céu que alimenta e sacia a nossa alma? Eu também quero. Então, creia de todo o seu coração em Jesus Cristo e ore todos os dias. Leia a Bíblia todos os dias, mas isso não de vez em quando, uma vez na semana, todos os dias. Busque este pão vivo que desceu do céu e de graça a todo aquele que crê em Jesus Cristo. E assim teremos a vida eterna. Vamos orar? Senhor Jesus, te agradeço porque Tu és o nosso pão vivo do céu que desceu a nós. Ó Pai, nos ajude a nos alimentarmos de Ti todos os dias, através da leitura da Tua Palavra, através da nossa oração, a nossa conversa contigo todos os dias. Nos dê desejo, ó Pai, de Te buscar cada vez mais. Nós Te amamos, em nome de Jesus que nós oramos. Amém. Muito bem, meus amados. Obrigado, Fabiana, por ter trazido essa mensagem para as nossas crianças. E agora, olhando para esse texto, o tema da nossa mensagem nessa noite é a vida com Deus. A vida com Deus. O hino que nós cantamos, o hino no nosso inário de número 110, A Vida com Jesus, ele diz assim na primeira estrofe: um dia Cristo achou-me, muito longe do meu lar, perdido já no mundo, sem mais poder voltar. Tomando-me em seus braços, firmou-me nos meus passos, e agora andamos juntos, voltando para o lar. Esse hino foi escrito por Leila Morris, e é interessante que ele demonstra uma grande verdade: a vida com Deus, a vida com Jesus, o caminhar, o viver com o Senhor. E a vida com Deus só é possível pela graça. Tudo é pela graça, não é verdade? Às vezes numa roda de amigos, às vezes numa conversa, alguém pergunta dizendo assim: como é que está indo? Como está a sua vida? E a pessoa responde, talvez sem refletir sobre isso: olha, só pela graça, viu? Só pela graça de Deus. E quando o assunto é impossível, ou a pessoa complicada, geralmente expressamos só pela graça. Tudo é pela graça de Deus. Tudo é pela soberana vontade do Senhor. Somente pela graça. Tudo pela graça do Senhor. Tudo é fruto do favor imerecido de Deus transbordando em nossas vidas. E dizer isso, que um dia Cristo achou-me e agora andamos juntos voltando para o lar, é entender que nós não merecíamos nada e Ele, o Senhor, nos deu tudo. Tudo é fruto do favor imerecido de Deus transbordando em nossa vida, e não somente no aspecto salvífico, mas o ar, a saúde, o bem-estar, tudo é pela graça de Deus. Toda boa dádiva, tudo que vem do alto, é a graça de Deus na nossa vida. Sabe, queridos, esperança, conquistas, perseverança, são obras da graça de Deus na nossa vida. Transformação, mudança, salvação ou conversão. É somente pela graça. É graça do início ao fim da nossa vida. Tudo é pela graça de Deus. E nós temos uma grande dificuldade de lidar com isso, porque em muitos momentos questionamos ou queremos fazer alguma coisa,
Mas a própria palavra graça ou de graça já mostra isso. Não há o que fazer. Já foi pago um alto preço. Sabe, meus amados irmãos, somente pela graça, somente pela soberana vontade de Deus. E o texto que nós lemos hoje, ele aborda praticamente isso. A vida com Deus é um presente dado a nós através da soberana graça de Deus. É um pão do céu, é um presente do alto que vem para as nossas vidas. E Jesus, cheio de graça e verdade, estava ensinando na sinagoga de Cafarnaum. Lá no verso 59, nós não lemos, mas diz assim: estas coisas disse Jesus quando ensinava na sinagoga em Cafarnaum. E o que é interessante, queridos, é que o texto que nós acabamos de ler mostra a resistência aos seus ensinamentos e ministério, e isso estava aumentando cada vez mais a oposição ao ministério do Senhor Jesus. Nós já temos visto, a multiplicação dos pães, o Senhor demonstrando o seu poder sobre as forças da natureza, andando sobre o mar, socorrendo os seus discípulos. A multidão impressionada como ele consegue sair de um lugar a outro com uma velocidade tão grande, sem usar um barco. Aí Jesus exorta com uma lição, dizendo que o que importa de fato é o pão do céu, mas a multidão queria encher a barriguinha. A multidão queria o pão que descia do céu, o pão que alimentava apenas o ventre. Acontece, queridos, então, que esta multidão que seguia Jesus não tinham entendido os sinais ou os milagres que Jesus realizara. E que esses sinais e milagres apontam não meramente para Jesus como mais um, mas apontam para Jesus como o Deus enviado a esta terra, que se encarnou, o Filho de Deus, ou, como diz no capítulo 1 de João, o Deus que se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça e verdade, e vimos a sua glória, a glória do unigênito do Pai. Acontece então, queridos, que todos queriam Jesus apenas pelo pão que tinha enchido a barriga de milhares. E nós já temos batido nessa tecla. E eu reforço isso. Não olhe para Jesus como realizador ou milagreiro, como aquele que vai resolver os nossos problemas dessa terra, como o gênio da lâmpada, como aquele que faz tudo, como aquele que é apresentado em muitos círculos religiosos nos dias de hoje, como venha para a igreja e seus problemas acabaram e você vai ter uma vida bela nessa terra, sem compromisso, sem relacionamento com Deus. Não foi para isso que ele veio. Ele veio para trazer salvação, ele veio para nos reconciliar com Deus. E aqui o Senhor insistia. O Senhor estava ali insistindo graciosamente em explicar que a multiplicação milagrosa de pães e peixes servira para algo muito superior. Não era meramente para que a barriga fosse alimentada, para que o ventre ali pudesse ser tomado de força e o corpo revigorado. Não, era para que os olhos fossem abertos. E não são olhos físicos. Era para que aquela multidão pudesse abrir os olhos e perceber a realidade de que eles estavam diante do pão da vida. No versículo 35 desse capítulo 6, Jesus diz assim: declarou-lhe, pois, Jesus: eu sou o pão da vida. O que vem a mim jamais terá fome. O que crê em mim jamais terá sede. Jesus está afirmando: eu vim para matar a fome e a sede de vocês. E aquele que vem a mim, eu jamais rejeitarei. Aquele que o Pai enviar a mim, esse saciará. Não a sua fome física, não a sua sede física, mas aquilo que aspiramos tanto, e em preencher o que só Jesus pode preencher. E mais do que isso, salvação. Salvação. Sabe, queridos, o propósito do apóstolo João, ao escrever, o evangelista, ao escrever este evangelho aqui, o propósito ao nos narrar esses episódios, era nos ensinar que, como Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, Jesus Cristo veio para salvar o pecador que crê na sua vida e na sua obra. E que, como pão da vida,
o pão que desceu do céu, ele veio saciar e satisfazer o coração dos pecadores, salvos pela graça, através de um relacionamento íntimo, pessoal, de fé com o Senhor. Jesus diz lá no capítulo 10 de João: eu vim para que vocês tenham vida, e vida em abundância. Uma maneira errônea de se enxergar isso é achar apenas que essa vida em abundância é um tempo do porvir, é um tempo quando partirmos daqui. Mas não, nós podemos viver plenamente em Jesus Cristo hoje. O apóstolo Paulo, lá em Filipenses, ele diz: porque para mim o viver é Cristo e o morrer? O morrer é lucro. E aí eu comentava com as minhas filhas essa semana: será que Paulo queria morrer? Será que Paulo não estava desgostoso com essa vida? Na verdade, queridos, Paulo está dizendo: tanto viver aqui quanto no porvir é Cristo. Agora ele afirma ser lucro porque agora não vou mais sofrer nos ditames, nos problemas desta vida. Sabe, queridos, o problema, como eu já afirmei, é que aquela multidão não entendeu nada disso e a pressão sobre Jesus aumentou, e daquele ponto em diante a coisa só pioraria. Queridos, quando o ventre não é alimentado, quando a barriga não está cheia, as pessoas trocam a bênção da salvação por um prato de lentilhas. Dá para você entender isso? Quando nós só temos olhos para esta terra, quando nossos olhos só estão postos para as coisas do aqui e agora, nós trocamos a bênção de estar com Deus, a bênção da salvação e os seus benefícios, por coisas tão pequenininhas. E talvez você possa até pensar assim: pastor, mas se eu fosse bilionário, eu seria extremamente feliz. E por que um bilionário? Ou porque alguém que está abastado não é? E a sua vida está escorrendo pelos dedos. Sabe, queridos, na primeira vez que a multidão retrucou a Jesus, as pessoas insistiram que Jesus, que o Senhor, provasse que ele era superior a Moisés. Sabe, eles insistiram, pedindo para que, ou melhor dizendo, insistiram que Jesus provasse que ele era igual a Moisés. E Jesus mostrou que ele não era igual a Moisés, ele é Deus. Aquela multidão estava esperando o pão do dia a dia, assim como o Senhor alimentou lá no deserto, no Antigo Testamento. Aquela multidão queria, de certa maneira, uma vida fácil. Alguém que resolvesse os seus problemas do aqui e agora. Mas veja, queridos, Jesus, com graça e verdade, ele esclareceu que não se tratava de Moisés, mas de Deus. Não se tratava de um pão que perece, mas de um pão que faz reviver e revigora a alma daquele que crê naquele amor triunfante do Senhor que o conduz à salvação eterna. Agora, pela segunda vez, então a primeira vez, numa comparação com Moisés, que nós já vimos na semana passada, o verso 30 e 34 narra isso para nós, e agora pela segunda vez a multidão retruca. Só que o tom começa agora a se exaltar. Na Nova Versão Transformadora, o texto diz assim: então os judeus começaram a criticá-lo, começaram a murmurar contra ele, pois ele havia afirmado: eu sou o pão que desceu do céu. Sabe, meus amados, quanto mais o Senhor se revelava, quanto mais ele falava com graça e verdade, mais e mais os judeus se irritavam e odiavam e planejavam pará-lo, acabar com sua vida. Esses desdobramentos aqui ficaram cada vez mais claros na medida que nós prosseguimos neste evangelho, no evangelho de João, no sermão aqui do evangelho de João, nós percebemos isso. E aqui, queridos, nesta noite eu gostaria de fazer alguns destaques no nosso texto, ou pelo menos dividir em 4 lições para nós da vida com Deus. Como nós podemos olhar, que lições nós podemos aprender sobre esta vida com Deus? Sabe, queridos, a lição é sobre a vida com Deus mediante e exclusivamente pela vontade soberana de Deus, que chamamos de graça. A graça que nos alcançou. É o favor de Deus
não é o atendimento dos apelos dos homens, mas é a vontade soberana de Deus. E eu quero então destacar algumas verdades nesse texto. A primeira verdade, queridos, demonstra que a dureza do coração sem a vida com Deus, sem a graça de Deus. O que é uma vida sem a graça de Deus? Lembra que eu falei lá de Efésios, o antes e o depois? O estar morto espiritualmente e o estar vivificado pelo poder que vem do alto. O que nós vemos nesse texto é a dureza do coração destes homens. Verso 41 e 42 narram para nós, e observe que a dureza do coração do ser humano sem a graça de Deus agindo, ela é algo muito triste. Porque ele só encontra espaço para murmurar. Veja que o texto, e eu quero ler numa outra versão, para dar um melhor entendimento, verso 41 e 42. Então os judeus começaram a criticá-lo, pois ele havia afirmado, eu sou o pão que desceu do céu. E diziam, este não é Jesus, o filho de José? Conhecemos seu pai e sua mãe, como ele pode dizer, desci do céu? Sabe, os judeus começaram a criticá-lo, porque o Senhor lhes revelou a verdade mais maravilhosa do mundo. E quando eu estava estudando durante a semana e lendo esse texto, estava pensando entre Esaú e Jacó. E aí quando Esaú chega da caça, porque o seu pai, Isaac, pediu que ele preparasse ali um ensopado, e ele sentiu o cheiro, né, daquele prato de lentilhas que o seu irmão fizera, Jacó. E aí ele pede, me dá uma porção disso, até que Jacó, de forma astuciosa, diz, olha, vamos fazer uma troca, me dá o seu direito de primogenitura, que eu te dou esse ensopado de lentilhas. E aí eu fiquei imaginando a cena o seguinte, Esaú fazendo assim, tanto faz, afinal de contas eu preciso alimentar minha barriga. De que me vale? O texto fala sobre isso. De que me vale o direito de primogenitura? Sabe, quando eu olho para esses judeus, eu vejo essa cena. Eles queriam o pão físico, o pão diário. Jesus, pelo contrário, ele trouxe a verdade mais maravilhosa, verdadeiramente libertadora e totalmente saciadora que qualquer ser humano poderá jamais ouvir do lado de cada vida. Veja que no verso 41 ele diz assim, eu sou o pão que desceu do céu. Impressionante, queridos, é a reação desse povo. Criticaram porque ouviram Jesus dizer que ele era o pão que desceu do céu. É como que dissesse simplesmente, de que me vale a salvação se a minha vida aqui eu tenho que resolver esses problemas? Meus amados, a crítica veio da pior maneira. A crítica veio, na nossa versão aparece a expressão murmuravam. Essa expressão, ela vem da palavra grega, que significa, é uma onomatopeia. O que é isso, pastor? Onomatopeia. É uma expressão, seja derivada de um som, quando se murmura em voz baixa e incompreensível. Sabe quando você dá uma ordem para o seu filho, ou para a sua filha, para ajudar em casa, estou até falando alto para as minhas filhas ouvirem, e elas saem resmungando, você não entende nada? Ou então aquele som como um cri-cri, ou um latim, um tibum, sons que nós interpretamos, conseguimos aí entender. Um tibum, por exemplo, é cair na água, mas muitas vezes são sons imperceptíveis. O murmurar, o criticar aqui numa outra versão, ela traz o sentido de se queixar. E sabe, queridos, a queixa é o pior tipo de crítica, pois sai de um coração envenenado, que resmunga e que espalha o veneno através do resmungo, e aonde ele chega, ele cobre o espaço com um cheiro ruim. E a murmuração é contagiosa. Um coração não regenerado, ele tem mais probabilidade a acatar e se unir aos murmuradores do que aquele que tem os olhos voltados para o Senhor e sabe que a coisa mais maravilhosa nesse mundo é receber do pão do céu. Sabe, queridos,
É interessante porque, olhando para esse texto aqui, o que nós vemos é uma cena igualzinha o que fez o povo de Israel no deserto contra Moisés e Deus. Está lá em Êxodo capítulo 16, o versículo 8. E é interessante porque lá em Êxodo, quando saíram do Egito, quando saíram depois de 400 anos de escravidão no Egito, ao invés de louvarem a Deus pela libertação da escravidão, o que eles encontraram foram apenas motivos para murmurar, para reclamar, ao ponto de chegarem e sentir saudade lá da escravidão. Sabe, meus amados, Moisés acrescentou, e ele diz o seguinte: o Senhor lhes dará carne para comer à tarde e os saciará com pão pela manhã, pois ouviu suas queixas contra ele. O que fizemos? Sim, suas queixas são contra o Senhor e não contra nós. E aquele povo, agora voltando aqui para o texto de João, estavam desta maneira. Aquele povo estava resmungando, reclamando. Aquele povo estava batendo as mãos e dizendo: de que me vale o pão do céu se eu estou com fome na terra? Meus amados irmãos, o texto que nós lemos do Salmo 95, o verso 8 e 9 diz assim: pois ele diz, não endureçam o coração como fizeram os seus antepassados em Meribá, como fizeram em Massá, no deserto. E ali eles me tentaram e me puseram à prova, apesar de terem visto tudo o que fiz. O mais surpreendente, queridos, é que a murmuração e os estragos que ela faz na vida dos outros é o fundamento sobre o qual ela se apoia. Você percebeu? Eu não sei se você identificou, mas observe mais uma vez. Olha o verso 42. O verso 42 diz assim: e diziam, não é este Jesus, o filho de José? Acaso não lhe conhecemos, o pai e a mãe? Como, pois, agora diz, desci do céu? Aqueles homens mediam suas palavras, ou as palavras de Jesus, sobre si mesmo, a partir das suas percepções, a partir dos seus raciocínios humanos sobre os fatos e as verdades. Eles diziam mais ou menos assim: não pode ser. Você não pode ser do céu porque nossos olhos e os nossos ouvidos e a mente nos dizem que você é da terra. Você é filho de José, nós conhecemos seu pai, conhecemos sua mãe, sabemos da história da gravidez pelo Espírito. Como você pode dizer que desceu do céu? E assim, queridos, eles resistiram ao que Jesus estava revelando. Ele era a essência de suas reclamações. A dureza de um coração não regenerado nos faz perder a percepção da beleza do unigênito Filho de Deus. Às vezes a gente se entristece quando demonstramos a grandiosidade, o nosso encanto pela pessoa e pela obra de Jesus Cristo, e há pessoas que não estão nem aí, e nos entristecemos. Sabe, queridos, quando nós olhamos para esse texto, o que fica evidente no verso 41 e no verso 42, em primeiro lugar, é um coração não regenerado, é um coração endurecido, é um coração que não tem olhos para ver o pão que desceu do céu, só tem olhos para ver o pão da terra, e aquele que só vive olhando o pão da terra, só encontra espaço para murmuração, para reclamação. É por isso que muita gente está olhando para tudo a esse redor e não tem espaço para agradecer a Deus pelas bênçãos dele. E a maior de todas, a grande salvação que veio até nós. Segundo lugar, segunda verdade que nós encontramos, a vida com Deus vem através da divina intervenção da graça. Então, em primeiro lugar, um coração endurecido e as suas reações, a murmuração, a crítica, só encontra espaço para isso. Verso 41 e 42. Os versos 43 a 46 mostram para nós a vida com Deus, e esta vida com Deus vem somente através da intervenção pela graça. Olha só, numa leitura desatenta do nosso texto, nós não vamos perceber isso. Mas veja que Jesus, na sequência da narrativa de João capítulo 6,
parece estar se repetindo, quando na verdade ele não está repetindo. Parece que, pastor, mas o senhor já falou do pão que desceu no céu da semana passada, e há 2, 3 semanas o senhor já falou da multiplicação dos pães, não é o mesmo assunto. Na verdade, queridos, o Senhor está simplesmente afirmando e reafirmando que Deus não age de como nós queremos, mas Deus age com a graça soberana. E se ele não triunfar em amor sobre a vontade corrompida e escrava do pecado, o ser humano jamais encontraria respostas nem fé para crer no Senhor de forma salvífica. Lembra que eu falei? Tudo é pela graça, do começo ao fim. Então preste atenção, queridos, que o nosso texto, no verso 43, diz assim: respondeu-lhe Jesus. Na versão, a nova versão transformadora, há um acréscimo na tradução do texto, que não tem no texto original, mas que eu achei muito interessante ali na interpretação do texto, na hora de traduzir, eles colocaram uma nota do porém, uma conjunção adversativa. E isso faz uma enorme diferença. Porque, queridos, apesar de não estar no texto original, eles tomaram a liberdade de colocar Jesus, porém respondeu. E aqui, meus amados, o que está querendo dizer com isso? Jesus, porém, respondeu. O que Jesus estava dizendo? O que ele está afirmando a esses que estavam ali criticando e ali estavam murmurando contra o Senhor? Em primeiro lugar, ele afirma: parem de me criticar. Veja que o texto no verso 43 diz: não murmureis entre vós. E é como o Senhor Jesus estivesse dizendo: eu conheço o coração de vocês, eu sei a motivação de vocês, eu sei o que vocês estão buscando. Parem de me criticar, pois respostas a essas perguntas não virão do senso comum, das impressões humanas, de experiências empíricas, ou seja, o que eu posso tocar, cujas respostas são limitadas a argumentos que cabem na lógica dos experimentos da razão humana, mas que são limitadas apenas aos olhos e às percepções. E Jesus é como se estivesse dizendo para aqueles judeus: não, nada disso. A resposta que eu trago a vocês vem do alto. A resposta vem do Deus que decisivamente inicia a salvação, regenerando o pecador, colocando fé para crer. E é basicamente isso que o Senhor está dizendo. O verso 43, ele diz: parem de me criticar. O verso 44, pois ninguém pode vir a mim se o Pai que me enviou não o trouxer a mim, e no último dia eu o ressuscitarei. Então, em primeiro lugar, o Senhor mostra que conhece o coração e as motivações daquele povo. E mostra que o Senhor não está moldado para atender os caprichos dos homens, mas ele está decisivo com a vontade soberana dele, graciosa. Mas ainda, queridos, Jesus está afirmando que a forma de o Pai levar o pecador a Cristo é através da iluminação do coração que se expõe ao ensino da Escritura. E veja que o verso 45, ele diz assim: está escrito nos profetas, e serão todos ensinados por Deus. Portanto, todo aquele que da parte do Pai tem ouvido e aprendido, esse vem a mim. Serão ensinados, ouve, aprende e vem a mim. Meus queridos irmãos, que coisa maravilhosa é saber que é o Senhor que, com o poder da sua palavra, está nos conduzindo. Mas ainda, além de mostrar que o Senhor conhece o coração do homem, que é da plena vontade de Deus, o Senhor deixa claro que o conteúdo central do ensino que o Pai usa para nos levar ao Filho está centrado em Jesus Cristo, na pessoa de Jesus Cristo, na sua vida e na sua obra. Ou seja, resumindo tudo o que nós estamos comentando aqui, Deus intervém decisivamente com a graça, iluminando a nossa mente no momento em que somos expostos ao Evangelho da palavra centrada em Cristo, na sua vida e na sua obra.
E é interessantíssimo, queridos, porque ao comparar do que falamos anteriormente e agora, Paulo é elucidativo para nós. O apóstolo Paulo, em 2 Coríntios, capítulo 4, o verso 4 a 6, ele diz que o Deus dessa era cegou-lhes o entendimento para que não vejam a luz do Evangelho. E é interessantíssimo como isso está tão real nos nossos dias. As pessoas estão cegas. Nós estamos no meio de calamidades. Nós estamos no meio de tragédias. Nós estamos no meio da pandemia. Mas as pessoas só têm olhos para essa terra, para o aqui e agora. E não têm percebido que a vida é tão passageira. Sabe, o apóstolo Paulo sabia que a fé nasce ao ouvir da palavra de Deus e está centrada em Jesus Cristo. E aí eu volto então a perguntar, acaso aqueles que o Senhor lhes deu o Espírito, que realizou os milagres entre eles, que obedeceram à lei, de que maneira foram salvos? Por uma greve de fome que fizeram? Por uma insistência humana? Ou pela vontade de Deus? Vontade soberana de Deus. Meu irmão, minha irmã, o que nós precisamos é do Senhor. Pergunto a você, exposto diante da luz da palavra de Deus, do Evangelho, centrado em Cristo, crendo que o Espírito Santo age, você consegue enxergar que você necessita do pão do céu e somente de Deus? Se você não consegue crer, se você é um dos que ainda murmuram, se você é um daqueles que mesmo calado consigo mesmo apenas murmura interiormente, reclamando e que precisa de argumentos lógicos, racionais, coerentes, por mais que sejam importantes, e são importantes, o que você precisa é de uma nova vontade, e da vontade que só Deus pode gerar em você. Muito mais do que um choro externo, o que nós precisamos é chorar internamente e nos voltar para o Senhor. Lá no capítulo 7, se você puder aí, dá uma olhadinha, o verso 16 e 17. João capítulo 7, verso 16 e 17. Olha o que Jesus diz. Se alguém quiser fazer a vontade dele, conhecerá a respeito da doutrina, se ela é de Deus ou se eu falo por mim mesmo. Quem fala por si mesmo está procurando a sua própria glória. Mas o que procura a glória de quem o enviou, esse é verdadeiro, e nele não há injustiça. Se você não consegue crer em Jesus como seu único e suficiente Salvador, humilhe-se diante de Deus, peça a Ele fé, peça para Ele te dar mais fé, buscar e desejar somente dele. A dureza do coração humano sem a graça de Deus requer da intervenção divina para romper, assim como Lídia, que teve o seu coração aberto, mesmo sendo temente a Deus. E o Senhor lhe falou ao coração, nós necessitamos que o Senhor desperdasse o nosso coração. Mas em terceiro lugar, queridos, como é a vida do povo de Deus? Né? Aquele que nos salva é também o que nos alimenta. É interessantíssimo observar que esse texto, ele está falando da dureza do coração daqueles judeus que só murmuravam diante de uma maravilhosa exposição, diante do pão do céu. Nós vemos que a ação soberana de Deus, graciosa, traz salvação, mas ela não termina meramente dizendo está salvo e vai levar a sua vida de qualquer maneira. Não! Sabe, queridos, nós podemos entender, e olhando para esse texto, que o Deus que nos salva é também o Deus que nos alimenta. É por isso que o texto diz que aquele que comer do pão e beber da água nunca mais terá sede. Veja o verso 47 a 51. Né? E é gostoso afirmar isso. Quem me salva, quem nos salva, é também quem nos sustenta, é quem nos sacia, é quem nos satisfaz. Em outras palavras, quem nos salva é da mesma forma que ele nos salva, isto é, pela fé, ele também nos sustenta. A fé nos salva. O verso 47 diz assim, em verdade vos digo, quem crê em mim,
E aí, não fazendo um acréscimo no texto, mas lembrando lá do capítulo 11, quem crê em mim, ainda que morra, viverá. Aqui ele diz, quem crê em mim tem a vida eterna. Sabe, meus amados, é a fé que nos salva, é o tipo que nos satisfaz, é o pão para a nossa vida. A fé salvadora não é o tipo que busca satisfação nas coisas que Deus dá. O verso 48 diz assim, eu sou o pão da vida. Sabe, é maravilhoso, queridos, observar que Deus nos abençoa, eu creio nisso. Vocês não têm noção, queridos, como é maravilhoso você nem esperar e vem umas bênçãos tão grandiosas na nossa vida. Eu não estou falando de coisas mirabolantes, de grandes bênçãos, apesar que o Senhor também faz isso conosco, não. O Senhor é o Deus da bênção, Ele cuida de nós, Ele nos dá o pão nosso de cada dia. Mas sabe, queridos, todas essas bênçãos são temporais, todas essas bênçãos perecem. Filhos, saúde, riqueza, relacionamentos, tudo isso passa, tudo isso acaba. A morte vai chegar para todos, todos um dia vão perecer, todos um dia vão partir daqui. Esse é o salário do pecado, é a morte. E quem vive buscando satisfação nessas coisas, apenas nas coisas que Deus dá, acaba morrendo, como morreram os hebreus no deserto, por buscarem satisfação no maná, nas coisas que Deus dá, não no Deus Altíssimo. Quem vive só de comer maná, o alimento que Deus manda, que Deus dá, ou seja, quem vive só das bênçãos de Deus, que Deus graciosamente proporciona, acaba morrendo, perecendo, assim como perece o maná. Mas quem vive de comer do pão do céu, de Cristo, jamais morrerá. Tem uma canção antiga que dizia assim, vou tentar cantar aqui, satisfação é ter a Cristo, não há melhor. Prazer já visto, sou de Jesus, e agora eu sinto satisfação sem fim. Você tem satisfação em Jesus? Você tem satisfação no pão que desceu do céu? Ou você precisa de mais alguma coisa? Sabe, queridos, o verso 51, ele diz assim, eu sou o pão vivo que desceu do céu. Se alguém dele comer, viverá eternamente. E o pão que eu darei pela vida do mundo é a minha carne. Portanto, queridos, a nossa dieta consiste de Cristo. O nosso alimento é Cristo. Não é Cristo e mais alguma coisa. É Cristo e somente Cristo. É afirmar que o meu pastor, que é Cristo, ele está comigo e eu não preciso de mais nada. O pão que desceu do céu para viver na carne humana a vida perfeita, sem pecado, que nenhum de nós jamais conseguiu ou conseguirá por nós mesmos. Ele veio para saciar-nos. Ele está conosco. Ele está guiando a nossa vida. É nele que nós temos. E nós devemos receber pela fé e se arrepender e crer nele e viver eternamente. A vida não se limita aqui. O apóstolo Paulo entendia muito bem isso ao dizer, se a nossa vida em Cristo se limita apenas a esta vida, somos os mais infelizes de todos os homens. Mas eu gostaria de falar do último aspecto aqui, queridos. Primeiro nós falamos do coração duro, do coração daqueles que não foram regenerados. É um coração crítico, é um coração que só encontra a murmuração. Depois nós falamos daqueles que são regenerados não pela sua vontade, mas pelo poder soberano da graça de Deus. A ação soberana de Deus que intervém e quebra o coração duro, o coração de pedra. Falamos também que essa salvação, a mesma fé da salvação é a fé que nos sustenta e nos sacia e nos mantém. Mas eu termino, queridos, afirmando o seguinte, qual é a definição da vida com Deus? Quando você afirma o seguinte, eu fui salvo por Jesus Cristo, o que é ser salvo por Jesus?
É só ser livre do castigo eterno? É só uma coisa que nós pensamos num tempo do porvir e agora, como diz o apóstolo Paulo, que era a frase corrente da época, comamos e bebamos porque amanhã certamente morreremos? Sabe, meus amados, a soberana graça de Deus, a graça decisiva da parte do Senhor em nos salvar, ela produz um tipo de pessoa diferente. Nós não somos alienígenas. Nós não somos alguém que veio do espaço, né? Tem gente que pensa que crente é de Marte, é de outros planetas, né? Porque ele vive pensando no céu. Não, mas nós somos um povo diferenciado. E não é o fato de frequentar a igreja X ou Y que nos faz um povo diferenciado. O que nos faz um povo diferenciado é a tão grande salvação no aqui e no porvir. E aqui, queridos, eu quero, depois de tudo que nós comentamos, eu quero falar rapidamente o que se espera daquele que foi alcançado da vida com Deus. Em primeiro lugar, a graça de Deus nos torna humildes. Sabe, queridos, se o impulso decisivo para a salvação, a regeneração, o novo nascimento, se o impulso decisivo que nos levou a Cristo não vem de nós, mas vem de Deus, se Deus nos amou primeiro e levou o seu Filho, então a nossa ação é nos humilharmos diante dessa verdade, é entender que nós somos incapazes, nós somos pequenos e nos humilhamos diante de Deus. Humilhar não significa bater no peito e dizer, ai, tadinho de mim, eu sou tão pobrezinho. Mas humilhar-se é entender que o Senhor é dono de todas as coisas, que Ele é Senhor das nossas vidas. Mas a vida daqueles que andam com Deus, que foram salvos, é uma vida cheia de gratidão. Sabe, queridos, é dizer que tudo que eu tenho, inclusive a minha vida e a vinda de Jesus, é um presente, é graça, é favor não merecido. E ó, como eu sou grato ao Senhor, porque Ele é Senhor da minha vida. Você é grato a Deus? Ah, pastor, não dá para ser grato. Eu não tenho uma conta bancária gorda. Ah, pastor, eu estou desempregado. Ah, eu estou doente. Olha só, nós temos que agradecer a Deus. Nós sempre vamos encontrar motivos de gratidão. Nós precisamos louvar a Ele, porque a nossa vida não se limita apenas a este momento, a esta vida. Mas também, queridos, a vida daqueles que andam com Deus é uma vida de alguém que tem segurança. Sabe, nós temos segurança porque Ele nos atraiu para si mesmo, livre e onipotentemente Ele quis, não foi algo que Ele encontrou em nós, não, foi sua vontade. Ele também nos manterá assim, crentes até o fim, e ainda que pequemos, e ainda por algum momento saiamos da estrada, o Senhor está nos conduzindo para chegar ao nosso porto seguro. Essa é a nossa segurança. Lá em Romanos capítulo 8, verso 29 a 30, ele diz o seguinte: pois Deus conheceu, ou seja, Deus escolheu, elegeu de antemão os seus e os predestinou para se tornarem semelhantes à imagem do seu Filho, a fim de que fosse o primeiro entre muitos. E aí o texto continua: depois de predestiná-los, Ele os chamou. E também, depois de chamá-los, os declarou justos. E depois de declarar os justos, lhes deu a sua glória. Bendita segurança nos dá a soberana graça de Deus. Eu não sei quando eu partirei dessa terra, mas todos os dias da minha vida, por causa do pão que desceu do céu, eu tenho segurança. Eu estou seguro por causa da vida com Deus. Mas o mundo está desabando e eu estou em paz, porque eu tenho a segurança em Cristo Jesus. Mas em quarto lugar, queridos, a vida com Deus nos dá a esperança, a conversão de pessoas que amamos e que parecem totalmente alheias a qualquer esperança. Sabe, talvez você tenha um marido que não é convertido, que não é crente, alguém que ainda não se rendeu aos pés do Senhor Jesus, uma esposa, um filho, um amigo. E ouvindo tudo isso, o que é maravilhoso é saber que é obra de Deus. É por isso que nós oramos.
Se a conversão é decisivamente dependente de Deus, então nós repousamos, porque o Senhor tem todo o poder para transformar o coração duro, o coração de pedra. Mãe, não desista do seu filho. Mulher, não desista do seu marido. Marido, não desista da sua esposa. Filhos, não desistam dos seus pais. Orem por eles. Creiam que Jesus tem salvação para todo aquele que crer. Não é pelo muito falar. Né? Como brincamos ontem, eu e a Fabiana, não é como o pastor Magno diz, né? Inculca, abrindo a cabeça das pessoas, mas é entender que é obra do Senhor, do começo ao fim, e Ele pode transformar o coração de pedra. Mas, queridos, a vida com Deus, em último lugar, atribui toda a glória pela salvação do pecador a Deus, e não a nós. Não a nossa escolha pela fé, mas a Deus. Deus planejou e Deus mesmo executou a obra da salvação em nós, enviando Jesus e colocando em nós a fé para a salvação. É Deus do começo ao fim. Não é 1% eu e 99% Deus, é 100% Deus. Ele nos alcançou. Então aqueles que são salvos por Deus, aqueles que têm vida com Deus, é o tipo de pessoas que, pela graça soberana de Deus, é humilde diante dele, é grato a Deus, é seguro na sua salvação, é cheio de esperança na salvação de pecadores e vive para a glória do Senhor. É assim a sua vida? Você tem caminhado assim? Ou você ainda continua inquieto, preocupado, agarrado com tantas coisas daqui, ansioso com amanhã? Isso não tem nada a ver de não fazer planos e lutar e trabalhar. Isso tem a ver com questões eternas. E entender que todos os dias o Senhor acrescentará a vida dos seus. Como diz o salmista, aos seus amados o Senhor dá enquanto dormem. Você crê nessa palavra? Você crê que Deus está cuidando de você? Que Ele não apenas te deu a salvação, mas que Ele te deu a segurança, a alegria, o gozo da presença real dEle na sua vida. Se nesta noite você que está me ouvindo não entregou a sua vida a Jesus, hoje arrependa-se. Volte o seu coração para Jesus. Jogue fora todos os amuletos, jogue fora todas as muletas que alimentam a sua fé e confie somente em Jesus Cristo. Ele é o pão que desceu do céu. Infelizmente, se Jesus não está no lugar central na nossa vida, como pão que sacia a nossa alma, nós vamos viver uma vida criticando e murmurando sem satisfação alguma. Vamos orar? Quero entoar um hino e logo em seguida orar com os amados. Vamos, eu ia falar agora, olha como que eu estou. Eu ia dizer, vamos nos colocar de pé, né? Mas se você que estiver em casa e quiser ficar de pé, pode ficar de pé, não tem problema nenhum. Vamos rogar ao Senhor que renove as nossas forças, que o Senhor fortaleça a sua igreja. Vamos louvar o Senhor. Ó Cristo! Coloquei o hino errado. Mas eu vou fazer a capela mesmo, só um trechinho deste hino que diz assim: fortalece a sua igreja, ó, renova meu vigor, vivifica nossas almas, ó Senhor, vivifica nossas almas, ó Senhor.
Tu és o conhecedor das nossas vidas. Desde o nosso nascimento, ou antes que houvesse palavra, os teus olhos já contemplavam a nossa vida. Traz vida e vida em abundância para aquele que nesta noite se vê como num deserto. Traz vida e vida em abundância para aqueles que nesta noite estão chorando. Lembramos, ó Deus, dos familiares da nossa querida Vânia, que partiu. Que o consolo do Senhor venha sobre a vida da Carol, sobre a vida da Lívia, sobre a vida da Inês, a mãe, do Francisco, do Evandro, dos familiares. Consola os corações nesta noite, Senhor. Consola os corações, ó Pai, do pastor, dos familiares do pastor Luiz Viana, que estão enlutados. E de tantas pessoas, ó Pai, que perderam um ente querido, porque a vida é tão efêmera, tão pequena, tão passageira. Mas talvez, ó Pai, nessa noite tenha alguém entre nós que está triste porque perdeu o emprego por causa dessa crise. Que o Senhor sustente esse meu irmão, essa minha irmã, mostrando que o Senhor está com o seu povo, que o Senhor está conduzindo o seu povo. Senhor, abençoa essa nação, Deus. Senhor, dá-nos olhos voltados para Ti. Senhor, que possamos perceber que o Senhor está voltando e que aqueles que se alimentam do pão do céu viverão eternamente. Mas aqueles, ó Pai, que estão com o coração endurecido, que só sabem murmurar, que só querem o pão dessa terra, esses não vão desfrutar da vida eterna, porque os seus olhos estão postos em outras coisas. Tende misericórdia, Senhor, dos nossos amados que ainda não entregaram a sua vida ao Senhor Jesus Cristo. Pai, que nessa noite haja salvação. Que nessa noite o Teu Santo Espírito invada, visite esses lares, Senhor. Dá-nos, ó Deus, uma semana de vitória. Dá-nos, ó Deus, uma semana de satisfação em Ti. E mesmo que nos falte coisas materiais, e mesmo que nos falte coisas que aos nossos olhos são importantes, se temos ao Senhor, nós não vamos perder nada, porque o Senhor é tudo que nós precisamos. Abençoa Teu povo. Abrevia esse tempo, Senhor. Abrevia, Senhor, porque a saudade aperta no coração e queremos estar juntos, valorizando a igreja que fazemos parte, a igreja visível, militante, que luta, mas é uma igreja triunfante no tempo futuro, com o Senhor na glória celestial. Assim, ó Deus, nós oramos e clamamos a Ti, no nome do Senhor Jesus Cristo. Amém, Deus. E agora, meus amados irmãos, que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que o amor de Deus, o nosso eterno Pai, e as consolações do Espírito Santo de Deus, repouse sobre vós, hoje, amanhã e por todo sempre. Amém, Jesus. Amém, amém, amém. Meus amados irmãos, começamos a nossa semana, e que coisa boa é começar a nossa semana na presença do Senhor. Aproveite esse tempo que você está passando aí de quarentena. Aproveite esse tempo para ler sua Bíblia, para buscar o Senhor, a comunhão com os outros irmãos através dos meios sociais. Também quero te pedir, encarecidamente, só saia de casa se for necessário. Se tiver que sair de casa, seja trabalho ou para outras questões, por favor, se proteja. Se proteja. Coloque máscara, leve o álcool gel, tenha seus cuidados. Meus amados, vocês são preciosos demais para a minha vida.
E eu quero, quando voltarmos, encontrar todos os irmãos bem. Por isso, por favor, se cuidem, tá bom? Vamos tomar as medidas aí, respeitando esse tempo, entendendo que Deus tem um tempo certo para cada coisa. Estou com o coração apertado, mas eu sei que logo, logo nós estaremos reunidos, nós estaremos juntos aí, tá bom? Deus abençoe a todos, tenha uma excelente semana. Se quiser colocar aqui nos comentários, colocar algum comentário, pode fazer nesse momento. Depois eu vou estar aí vendo, né, conversando com os irmãos. Se precisar essa semana de um aconselhamento, você que é de Jaboticabal, às terças e quintas nós podemos marcar um horário presencial, com toda a segurança, né, com distanciamento, para um aconselhamento, oração. Eu estou à disposição, mas me liga antes, me avisa para a gente se organizar, tá bom? Deus abençoe a cada um, Deus fortaleça a vida dos amados irmãos. Fiquem com Deus e a graça do Senhor seja sobre cada um de vocês. Tchau, meus amados.